Amém? Você está pronto? Fala para o irmão que está ao seu lado, aperta o cinto aí, irmão, que o negócio vai... Josué 9, versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Senhor, abençoa nossas vidas nessa noite, nesse lugar. Que a tua nuvem de glória, que já está aqui, se movimente e o Deus eterno desça e fale conosco e se manifeste de forma gloriosa no nome de Jesus. Desde já eu anulo toda e qualquer ação do inimigo, todo e qualquer atrevimento de Satanás, eu desfaço agora no mundo espiritual. Cancelo e lanço por terra em nome de Jesus. Amém. Existem 2 leis que ninguém escapa delas. Leis naturais que Deus criou. Espirituais, né, também. É a lei da responsabilidade e a lei da herança. Essas 2 leis ninguém escapa. Da responsabilidade e da herança. Da responsabilidade tem a ver comigo. Da herança tem a ver com quem veio antes de mim. As 2 estão ligadas à semeadura. A lei natural da semeadura, que todos nós conhecemos, que está na natureza e governa o nosso mundo. A lei de plantar e colher. A responsabilidade envolve o que eu planto e o que eu colho. A herança envolve o que os outros plantaram e eu colhi. E eu colhi. Aquela história caiu no meu colo. Então ninguém escapa dessas leis. E às vezes as pessoas não entendem isso. Ainda mais quando elas são atingidas por algo que não foi elas que fizeram. É uma herança. Aí as pessoas, muitos se revoltam. Pastor Cote conta a história de uma mulher que ele atendeu, que era tia de um garoto. Esse garoto, isso foi na época dos anos 90, né? Esse garoto morreu com 5 anos de idade, moribundo no hospital, com AIDS. A mãe já tinha morrido. A tia ficou cuidando. E a tia fez de tudo para salvar o garoto. E nesse meio tempo ela estava frequentando a igreja e buscando a Deus, e desesperada para salvar o sobrinho. O sobrinho vai e morre. E ele contando que ela falava para ele. Desculpa. Ela falava para ele: Deus não é justo. Deus não é justo. O que essa criança fez? Para morrer desse jeito? E tal. Aí ele falou para ela que realmente ela não fez nada. Ela não tinha responsabilidade por aquela situação. Mas o que ela tinha? A herança. A herança. Da mãe. Dos pais. Isso é uma coisa muito séria. E a igreja ignora muito isso.
A teologia desvirtuou muitas coisas e o tradicionalismo, onde um homem se fecha ao sobrenatural de Deus, se fecha ao agir do Espírito e às leis espirituais e quer explicar as coisas de uma forma racional usando a Bíblia. Não, isso não acontece. Nós estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo e tal. E vai ver a vida do camarada estar destruída, casamento destruído, enfermidade inexplicável, mortes inexplicáveis e sofrimentos inexplicáveis e uma série de confusão. A Dona Teresa, ela conta que ela visitou uma igreja nos Estados Unidos e ela estava na cozinha com a pastora e na noite anterior Deus tinha dado um sonho para ela. Diz que ela entrava num local onde tinha muitas terras, só que naquele lugar estava cheio de cadáver. Pessoas mortas. Ela sonhou aquilo, no outro dia estava na casa de uma pastora, de um casal de pastores. Aí conversando com a irmã, com a esposa, irmã, sua vida está bem? Ela falou, não está. Eu estou quase desenganada de uma doença. A minha vida financeira está destruída. E ela foi contando. Aí a Tânia pergunta para ela, irmã, eu tive um sonho ontem aqui na sua casa. E eu vou lhe contar o sonho. E eu vou perguntar para a irmã se isso tem significado para a irmã. Se tem algum significado. Ela foi e contou. Que sonhou que andava em um terreno, em um território, no meio de cadáveres. Aí a mulher começou a chorar. Chorou. E ela falou, foi Deus que deu esse sonho para a senhora. Eu tento guardar essas coisas, mas eu tenho que falar. Aí ela foi contar a história do pai, que foi um grande fazendeiro no Mato Grosso. Só que ele não foi um fazendeiro à toa. Ele não se tornou um grande fazendeiro à toa. O que ele fazia? Ele contratava capangas para matar pessoas que tinham terras menores. Quando matava, ele tomava aquela terra. E ele mandou matar muita gente, ela conta. E foi assim que ele se tornou um grande fazendeiro. E depois o velho, entre aspas, se converteu, começou a frequentar a igreja. Ele levou a família, levou todo. E foi nessa que ela se converteu. Só que ele nunca tratou aquilo, nunca confessou aquilo. E ali ela estava, mesmo pastora, mesmo evangélica, vivendo da herança espiritual do pai. Um espírito de morte acompanhando, com aquela enfermidade. E uma crise financeira terrível, porque toda a riqueza que ele... E isso não era só com ela, não. Ela falou que a família toda estava assim. Porque toda a riqueza que ele levantou foi através do sangue das outras pessoas. Foi de uma forma iníqua. Foi para a igreja, mas não consertou. Foi para a igreja, mas não confessou, não se arrependeu. E a herança, eu estou falando isso e a mensagem, ela pega um pouco disso, tá? Daqui a pouco eu entro na mensagem. E a herança, ela é assim. Enquanto ela não é renunciada, ela é sua. O herdeiro ele não faz nada para ser beneficiado, ele só basta ser filho. Gálatas 3:5 é 4:5. Vós sois filhos, logo sois herdeiros. Então é filho, então é herdeiro. O que o filho faz para receber? Nada, só precisa ser filho. Não precisa fazer nada. Por quê? Porque é uma herança. Ela passa. Aí você carrega a herança genética,
Herança material, herança emocional de temperamento e herança espiritual. Seja bem-vindo à realidade, herança espiritual. Tem gente que carrega uma herança de idolatria tão terrível. Meu amigo, para quebrar aquilo, tirar aquela pessoa da cegueira, olha, não é brinquedo não. Então a herança, enquanto você não renuncia a ela, pede perdão a Deus e renuncia toda a herança que está sobre você, e enquanto você não manda embora aquele que vem reivindicar a herança, enquanto você não manda ele embora, você pode ficar em situações inexplicáveis, que não se resolve. Porque não foi tratado da maneira que devia. O teu pai, a tua mãe, financeiramente, pode deixar para você heranças naturais, financeiras, de origem boa, mas de origem mal, como foi o caso daquela pastora. Mas de todo jeito ela é sua. Não interessa. O cara pode ser o maior traficante do Brasil, riquíssimo, e os filhos dele ser um santo dentro da igreja. Quando o traficante morrer, toda a riqueza, patrimônio que ele ficou, que ele construiu, seja ele um traficante, um ladrão, um corrupto, fica para o filho santinho. Ele é filho, ficou para ele. E é um problema, né? Por outro lado, o camarada pode ser uma pessoa muito correta naquilo que faz, naquilo que construiu, como pessoa, como cidadão. Um homem bem-sucedido, temente a Deus, rico. E os filhos, mala sem alça, uma lástima. Cheirador de pó, ladrão. Aí o pai morre. Para quem fica a herança? Para os malas sem alça. Dependente. Herança é assim que funciona. Aí, se você não quer aquela herança, você tem que ir no juiz. Você tem que ir no juiz, através de uma sentença protocolada, renunciando o seu direito de herança. Depois de você ir no juiz e fazer a renúncia daquela herança, e o juiz bater o martelo, a partir daquele momento, faça o que você quiser fazer, você não tem direito a mais nada, a herança acabou. A partir daquele momento, o efeito da herança acaba, mesmo você sendo filho. Por quê? Porque você foi no juiz e reivindicou que não quer, você cancela, você não aceita. Você não admite. Você já fez isso? Eu não admito herança maligna dos meus pais e da minha mãe. Amo, respeito, mas eu não admito a herança da bebida, do adultério, da prostituição, da miséria, do divórcio. Tem gente na igreja que não se dá certo nos relacionamentos, e é uma herança. E ela não sabe que é uma herança. Mas é só ela olhar para trás. Ela vai ver a confusão que foi na família para trás. Você tem que se levantar e diante do juiz e recusar. E renunciar. E exigir que aquele espírito que está trabalhando em cima daquilo saia e vá embora. Ué, pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Não sei não, de repente tem alguma coisa. Vamos ver. Irmão, Josué, vamos começar a pregação, né? Josué, eu quero que você mergulhe na palavra. Hoje vai ser uma explosão aqui, vai ser uma bomba, você quer?
Você quer mais ou menos ou quer para explodir, para jogar a cadeira para cima? Vamos para explodir hoje aqui. Josué estava vindo numa escalada de conquista na terra prometida. Fala, conquista. Aleluia. Deus me fez um conquistador. Eu estou aqui para conquistar almas, eu estou aqui para conquistar as nações, eu estou aqui para conquistar essa cidade. Nós estamos aqui para conquistar essa terra para Deus. Ou então eu estou só respirando, passando por aqui. Mas eu estou aqui para conquistar, fazer diferença. Josué vinha numa escalada de conquista. Já tinha conquistado Jericó. Irmão, a cidade intransponível. Muro, cercada com a muralha. Não tinha para ninguém. Um anjozinho deu um assopro, caiu tudo. Foi por terra. Próxima cidade, Ai, conquistada também. Já tinha atravessado o Jordão. A fama de Josué, a fama do povo de Israel já tinha corrido a terra. Já tinha corrido a terra. Já tinha corrido a terra. Aleluia. Oh, nós não queremos fama para sermos conhecidos pelos homens e aplaudidos pelos homens. Não, nós queremos ter fama para o povo temer e dizer: Deus está com eles. Deus está com aquela igreja. Deus está com aquele homem, com aquela mulher. E eles terem temor e se dobrar. A fama é para isso. Aí, ele está vindo nessa escalada de conquista, irmão, não tem para ninguém. Não tem para ninguém, não tem para ninguém. Por quê? Porque Deus estava com eles. Ele chega numa determinada região, vários povos se reúnem e falam assim: vamos nos reunir todos contra ele. É todos contra um. Oh, coitado. São aqueles 7 reis, que depois a gente vai pregar sobre isso, que ele pisa no pescoço deles, depois de conquistar. É assim que você faz com o diabo. Você conquista, pisa no pescoço. Mas todos se juntaram contra eles. Aí teve um grupo chamado Gibeonita, Gibeão, que a pastora pregou aqui. Foi na quinta-feira ou foi domingo passado. E eu estou pegando carona, que eu não sou bobo nessa palavra, porque essa palavra é sobrenatural. E tem muito para tirar nela ainda para nós. E hoje de manhã também o negócio aqui não foi brinquedo não, irmão. Mas tudo bem, você não veio, você está aí, vamos agora. Havia um povo chamado Gibeonitas, de Gibeão, que eles falaram assim: o Senhor está com esse povo. O Senhor está com esse homem. Todos os moradores da terra foram entregues na mão deles. Nós seremos os próximos. Vamos usar de estratégia para que não pereçamos. Muitas pessoas não entendem e falam assim: por que Josué está conquistando e matando? Irmão, existia. Eu não tenho tempo aqui para falar da maldição sobre sobre o neto de Noé, que é Canaã, e aquela terra é a terra de Canaã, então ela é uma terra amaldiçoada. Ela vem de uma geração amaldiçoada que tem um peso de juízo sobre ela. Eu não vou falar quando Deus fala para Abraão que a sua herança vai ficar 430 anos escrava no Egito, até completar a medida do pecado dos amorreus desse povo, porque quando completar a medida deles, vocês vão entrar naquela terra como juízo meu. Então tem toda essa história. Aí para quem não conhece, uma pessoa que tem a mente meia, pro lado da esquerda, bateu a cabeça, coisa, aí, que Deus injusto, não sei o que. Não, nada disso. Você tem que entender a cronologia dos fatos, da narrativa, do processo de Deus tratando do homem. Então havia um juízo e Josué estava cumprindo. Aí esse povo falou assim: não, vamos usar de estratégia. Vai dando glória a Deus enquanto eu descanso. Vai dando glória a Deus.
Vamos usar de estratégia. Vamos levar embaixadores até Josué. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai vestir roupa velha, rasgada, sandálias velhas. Vamos colocar vinho em um odre velho, rasgado. Vamos pegar pão bolorento de muitos dias. E vamos chegar, não como se fossem pessoas de perto, mas como se fosse de muito longe. Fez não desconfiar. Aí aqueles embaixadores, vestidos de roupa velha, esfarrapada, suja, usada. Aquela que você deixou no guarda-roupa aí, até esqueceu dela, nem usa mais, tem 10 anos. Eu tenho roupa de 10 anos, meus filhos falam, não, 10 não, minto, de 20. Minto, antes de casar. Tem. Aí, veste essas roupas velhas, odre velho, pão bolorento. Aí lá vem os 3, chegando no meio de Israel. Israel recebe como se fosse uma comitiva de um país distante. E eles chegam e falam assim, a vossa fama chegou até o nosso país. E nós viemos aqui pedir misericórdia e fazer aliança, porque reconhecemos que Deus está com vocês. Então viemos para que vocês façam aliança conosco, para que não nos mate. E eles contam toda aquela história, eles falam assim, olha só as nossas roupas, eram novas quando a gente saiu. Olha esse pão aqui, cheio de mofo, bolorento. Quando a gente saiu, ele estava quentinho. Olha esses odres velhos, esses vinhos aqui. Quando a gente saiu, era tudo fresco. De tão longe que nós viemos. Quer aprender a primeira lição aí? Já aprendeu bastante. Vamos aprender a primeira aqui. Ó. Verso 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué ouviu toda a história muito convincente, a aparência condizente com o que eles falavam. O que eles fizeram? Não precisa consultar o Senhor, não. Vamos fazer aliança. Vamos aprender? Vamos? Para de olhar a aparência. Para de focar na aparência. A aparência engana. Demais. Tem muita aparência nas igrejas. Vocês veem que eu me fantasio de tudo que é jeito. Né? Assim, meio boyzinho, meio... É de acordo com o ambiente. Você viu que tinha um colega do Rio aqui, eu também vim todo meio gingado também para, né, ele se sentir mais em casa. Mas tem gente que quer manter uma aparência para impressionar. Muda tom de voz, olha por cima. O inimigo, ele usa da aparência para impressionar. O inimigo, ele é muito inteligente. Aquele povo foi inteligente. Ele é muito inteligente. E ele usa da inteligência, da astúcia, da lábia, da aparência, para fazer de amigo. Para enganar, para levar você para um caminho diferente. A aparência, ela não revela a realidade. A aparência não revela a realidade. Outra coisa, o inimigo aproveita do quê? Da pureza e da simplicidade do coração do crente. O crente, quando se converte, principalmente quando se converte, né? Ele é tão puro, é tão fácil de ser seduzido por umas testemunhas de Jeová da vida.
Ele é tão fácil ser seduzido por uma seita do inferno que aproveita para pegar a pessoa que tem um coração simples, verde, não aprendeu direito nada ainda de Deus. Então eles aproveitam, eles gostam, eles saem domingo de manhã. Estratégia. Pegar o crente que não foi para a escola bíblica, pegar o novo convertido, confundir a cabeça dele, aproveitar da pureza, aproveitar da simplicidade. O inimigo sempre tem uma boa história. Sempre tem uma história boa, uma história convincente. Muitas vezes uma história triste. História triste faz até chorar. Você pega, dá a comida para ele, dá o que está no seu bolso para ele e tal. Depois vai descobrir que é um estelionatário, é uma estelionatária, é um ladrão, é um farsante. Mas a história foi boa. A história convenceu, a história foi... tocou. O objetivo do diabo é fazer o quê? Outra coisa, você se precipitar. Agora, um homem como Josué, um homem que está vindo de conquistas, um homem de experiência, um homem ungido, um homem, ele vai e se precipita. Versículo 14. Então os israelitas tomaram... 15, perdão. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhe conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Nós não vamos, e prestou juramento. Vocês terão a vida preservada. Contem comigo. Agora, uma coisa que as pessoas tinham, que eles tinham, e que o povo de Deus, se não tiver hoje, ele está enrolado. Uma coisa que eles tinham naquela época era palavra naquilo que eles falavam, naquilo que eles se envolviam com as pessoas. Cumprir o que prometera. Porque eles sabiam que eles estavam fazendo aquilo diante de Deus. Porque eles sabiam dos poderes da palavra. Como a palavra tem poder. Então eles entendiam isso. E hoje parece que a gente não entende isso. A gente acha que a gente pode simplesmente prometer e não cumprir e está tudo certo. A gente pode simplesmente fazer determinados votos com Deus, com as pessoas, e largar de mão e está tudo bem. Não é assim, não está tudo bem não. Você tá enrolado com aquilo ali. Você está amarrado com aquilo que você falou. Né? Provérbios 18, 21. Está heredado com a palavra da tua boca. Está preso com aquilo que você disse. Está preso com aquilo que você disse. Provérbios 18, 21. Quem está aí no coisa? Está acordado? Está dormindo? Então, o inimigo, ele vai fazer isso. O que tem de maior valor e de peso no mundo espiritual, nas palavras, você não tem noção. Eles fizeram um compromisso, eles fizeram um juramento. Coloca no 22, por favor, filho. Volta para o 20. Do fruto do coração se faz, do que produz os lábios se satisfaz. Coloca aí também Mateus 12, 37. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então as palavras, elas têm um poder que nós não temos noção, gente. Outro dia que eu estava num voo para... Era Foz do Iguaçu. Mas Deus não queria a gente lá. E assim, na hora você faz as coisas na empolgação. Depois você entende que não era vontade de Deus. Então, eu tinha ido, e era um evento espiritual. Eu não fui lá só para ver catarata e ir no Paraguai comprar besteira, não. Era evento espiritual.
Só que a gente não conseguiu, não teve como pousar lá. O avião jogava para um lado, o cara tentou 3 vezes e não conseguiu. Tinha saído um furacão do litoral do sul e ele estava justamente naquela região. E naquela noite nenhum avião pousou em Foz do Iguaçu, inclusive o nosso. Aí a gente foi para Florianópolis, de Florianópolis saímos de madrugada em ônibus para Curitiba, para no outro dia de manhã, ou ir de ônibus ou esperar o avião à noite. Eu falei, não, chega, deixa eu ir embora. Não quero saber disso não. Mas quando eu estava naquele avião jogando para um lado e para o outro, aquele desespero ali dentro, gente, que coisa, nunca passei um aperto daquele. A gente começa a fazer voto com Deus. Oh Deus, só quero que possa, Senhor. Eu vou ser melhor, vou ser um pastor melhor, vou buscar mais. A gente começa a fazer. Outro dia eu estava orando e falando, Deus, me perdoa, porque eu nem lembro direito, eu estava tão desesperado, eu nem lembro direito as promessas que eu fiz. Me ajuda a lembrar. Porque na hora do desespero a gente promete tudo. Então a gente pensa que as palavras... Não, irmão, as palavras você está comprometido. Eles fizeram juramento. Não tocaremos em vocês. Vocês vão ficar em paz. Bacana. Passou 3 dias, eles caminhando. O que acontece? Onde é que eles chegam? Eles chegam na cidade dos caras. Volta lá para Josué 9. Josué 9, 16. Josué 9,16. Ao cabo de 3 dias, eles chegam na cidade do pessoal. Alô? Alô? Eles chegam na cidade deles. E aí, só que é o seguinte, chegou na cidade deles, eles não podem fazer mais nada. Por quê? Porque eles deram a palavra. Isso. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos que moravam ali do lado. Então esses sem vergonha que vieram aqui, fingindo que era de uma terra lá longe, se fantasiaram de gente que andou meses, trouxeram pão mofado e tudo. Esses camaradas estão há 3 dias daqui, esses camaradas estão aqui do lado. Só que agora vocês fizeram aliança, vocês não podem fazer nada com eles mais. Vocês não perguntaram para Deus, agora fez aliança, não pode fazer mais nada. Tem que honrar, tem que cumprir. Aí o crente, imagina o crente numa situação dessa aí. O crente moderno, século 21, né? Ele dá a palavra, se envolve no compromisso com alguém, aí depois ele descobre que o camarada, ou que a pessoa lá, usou de esperteza, mas ele já tinha dado a palavra, também não vou pagar esse cara mais não, também não vou mais nesse compromisso não, também não vou mais honrar o que eu falei. Rapaz, você tinha dado a palavra antes, por que você não perguntou para Deus antes com quem você estava lidando, com quem você estava fazendo negócio, com quem você estava fazendo sociedade? Já viu essa sociedade que dá confusão? O camarada não ora para Deus, não nada, entra na sociedade com ímpio, sem a direção de Deus, sem o conselho de Deus, sem buscar em Deus, ele olha só o lucro, só a ganância de querer ganhar alguma coisa, faz a sociedade com a pessoa errada, com o ímpio, depois o cara dá o maior prejuízo, ele também quer fazer a mesma coisa com o cara. Não, filho, você entrou na sociedade, você tem que ser honesto. Se o cara é desonesto, o problema é dele, mas você tem que ser. Ou então orava antes para não entrar na sociedade. Ou então orava antes. Então, depois de 3 dias, o negócio ficou esclarecido. É só 3 dias, gente. A coisa resolve. Mas como tem o 3 na Bíblia, gente. Olha isso. Em 3 dias tem coisa que vai estar resolvendo aí na sua vida. Em 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias, eu vou ter resposta. Eu vou saber se isso veio de Deus ou não. Em 3 dias. Em 3 dias veio a resposta e eles descobriram que aqueles camaradas estavam ali perto. Eles não podiam fazer nada. Aí a congregação ficou irada, com razão, ficou irada com os príncipes, ficou irada com Josué.
ficou irada com o povo. Mas o que eles falaram no versículo 20? Isto, porém, lhes faremos, conservaremos com vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. Então nós vamos deixar eles com vida, nós não vamos fazer nada para que não venha ira sobre a gente. Por quê? Porque a gente fez o juramento, porque a gente se comprometeu, a gente fez aliança. Então não pode agora, eles nos enganaram, enganou, mas a gente não pode tocar neles, porque senão Deus vai se irar. Por quê? Porque a gente deixou a nossa palavra empenhada de que nós não tocaríamos, não faríamos mal. Então eu não vou fazer mal. Aí é o poder de uma aliança. Poder de uma aliança, poder do compromisso, poder da palavra. E aí a gente fica embaraçado nas nossas vidas em muitas situações, irmão, por causa da nossa palavra, por causa da nossa boca, porque nós fizemos aliança com quem não devia. E agora a coisa enrolou, e agora a coisa fermentou, e o inimigo quer que você quebre a sua palavra para você ficar mais enredado ainda. O inimigo quer que você quebre a aliança que você fez, aí você vai enrolar mais ainda as coisas. A nossa boca nos compromete. Nós temos uma fidelidade, uma aliança diante de Deus. A gente não pode ficar quebrando os pactos que nós fizemos com as pessoas. A igreja, o povo não pode ficar se divorciando aí à torta e à direita. Gente, você tem uma aliança, você tem um pacto. Você tem um juramento. Você não pode quebrar aquilo ali. O inimigo nos atrai, ele faz de tudo, irmãos, para nos iludir com aparência. Isso, pega um negócio para mim aí. Iludir através da aparência, através de tantas coisas, nos enganar para você poder se comprometer. Aí depois de estar comprometido, você fica enrolado. Você fica enrolado. Amarra a pessoa amarrada uma na outra. Por quê? Porque se comprometeu. Para você se livrar. Quando você fica fiador de alguém. Ih, meu filho, você se lascou. Porque você vai ter, se ele não pagar, você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Porque você fez uma aliança que não devia. E é o teu nome, é a tua honra que está ali. E a tua honra vale mais que dinheiro, o teu nome vale mais que recurso. E você vai ter que se virar. Por quê? Porque você fez uma aliança que não devia, você não consultou a Deus. Deus fala para não ser fiador, você foi lá e foi ser, então agora aguenta. Agora aguenta, porque não vai pagar não. Essa pessoa não vai pagar não. Então, o povo de Israel queria que eles, agora se vinga deles. Não, ele não pode se vingar deles. Eles vão ser rachador de lenha e tirador de água. Eles vão ter o prejuízo? Vão ter, mas a gente não pode derramar sangue deles. A gente não pode, por quê? Porque a gente fez uma aliança. Eles enganaram, não interessa. Aí, irmãos, passa 400 anos. Eu te pergunto, o tempo invalida a aliança que foi feita? O tempo invalida o que você fez? E agora entrou a herança. Entrou a herança lá no povo de Israel. O tempo não invalidou aquela aliança que foi feita. 400 anos se passaram. 400 anos se passaram. O povo de Gibeão ainda estava no meio de Israel. O povo de Gibeão ainda estava ali. Os descendentes, os netos estavam ali. Rachando lenha e pegando água para a casa do Senhor, servindo. Estavam lá, convivendo no meio, honrando o Deus de Israel. Eles estavam lá, no meio deles. Só que alguém muito zeloso, porque o texto diz que foi no zelo, ele olhou assim e falou: o que esse povo está fazendo no nosso meio? Esse povo não é povo de Deus, o que esse camarada está fazendo aqui?
Alguém muito zeloso, 400 anos depois, pegou e falou assim: eu vou passar a espada esses caras, porque esses caras não tem nada a ver com a gente. Eles não são descendentes de Abraão. Só que havia uma aliança. Se tem um contrato no mundo espiritual, passa céus e passa terra. Esse contrato não revoga, querido. É lei revogável. É lei revogável. Não é igual a lei dos homens de hoje, não. As leis antigas ainda tinham mais valores. Lá na época de Daniel, quando Dario faz o decreto para que se alguém orasse a outro Deus, que não fosse a ele, ao rei, seria lançado nas covas dos leões. Havia um decreto, e aquele decreto era irrevogável. E quando Daniel orou ao Deus de Israel, o que aconteceu com Daniel? Foi parar na cova, mesmo contra a vontade de Dario. Dario era o rei, ele era o imperador, mas ele não podia voltar atrás do decreto que ele tinha feito. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não volta atrás da palavra que ele lançou. Deus não volta atrás da palavra que ele lançou. Deus não volta atrás. Então a tua palavra ela tem que ter peso como a palavra de Deus. Você não pode dar uma palavra aqui hoje e amanhã dar outra. Gente, tem pessoas que a vida está todo um ninho embaraçado. Sabe por quê? Porque ele brinca com as palavras. Ele faz aliança com um e com o outro e não cumpre. E aí, meu irmão, a conta vem, a tarifa chega. E se não chegar para você, chega para o teu descendente. Porque Deus não esquece. O decreto está no mundo espiritual, rogando justiça. Rogando justiça. Passou 400 anos. Você não sabe como isso é forte. 2 Samuel 21, capítulo 1. 400 anos depois, reinado de Davi. O que Davi tem a ver com isso? O que o povo que nasceu naquela geração... 1 Samuel 21, capítulo 1. O que o povo que nasceu naquela geração tinha a ver com isso? Aquele povo não tinha nada a ver com isso. Mas havia um decreto no mundo espiritual. Havia algo no mundo espiritual que foi violado. E na hora que aquilo foi violado, a consequência desceu sobre aquela geração. Segunda Samuel 21. Isso. Houve nos dias de Davi uma fome. Olha o 3 de novo aí. 3 anos consecutivos. Agora tu pensa. Gente, a gente vive numa fartura tremenda. Né? O Brasil alimenta o mundo. Os preços dos alimentos podem ficar muito caros, porque infelizmente está ficando. Mas não falta. Tu vai no supermercado, tudo abarrotado. Eu olho para aquilo ali e eu falo, meu Deus, graças a Deus. Mas lá no fundo eu penso, Senhor, eu sei que um dia vai ter fome nessa terra. Ah, eu não queria viver esses dias não, Pai. Tem misericórdia. Eu sei que um dia as coisas dessa terra vão ficar muito apertadas. 3 coisas são juízo de Deus. 3 coisas. Fome, peste e espada. 3 coisas que Deus usa como juízo. Fome, peste e espada. Mano. Passou 400 anos. Veio uma fome. Nos dias de Davi. 1 ano, fome. Povo morrendo de fome. Crianças morrendo de fome. Velho morrendo de fome. Senhoras morrendo de fome. 2º ano, fome. Pessoas morrendo de fome. Pessoas mendigando. Faltando comida. Não tendo o que comer. Crianças chorando. Velhos chorando. Pessoas desmaiando. 2º ano de fome. 3º ano, fome. Davi falou, não, isso não está certo não.
Tem alguma coisa errada. Tem que investigar, tem alguma coisa errada. Meu querido, o que é isso? A aflição não passa. A enfermidade só muda de pessoa dentro de casa. O pai está doente, depois que ele fica doente, agora é a filha. Ah, não, agora vai ser quem? O sorteado. Não, agora é o neto, agora só fica mudando de pessoa. A miséria é a mesma coisa ali na família. Nunca acaba. De geração em geração. Os problemas sempre circulando na casa. É uma aflição. Não, alguma coisa está errada. Espera aí. O justo tem aflição, mas ele não vive na aflição. Totalmente diferente. Davi sabia disso. Ele falou, peraí, já tem 3 anos esse negócio? 3 anos eu vendo gente morrer? Deus, o que está acontecendo? O que houve, Senhor? Ele vai orar ao Senhor. Aí Deus responde. Deus responde. Eu quero dizer para você que pega isso no teu espírito. Tem resposta sim. Tem resposta para tudo. Tem resposta assim, mas essa tragédia, isso tem resposta. Tem resposta, pode saber que tem. Talvez você não esteja pronto para ela. É uma coisa. Mas que tem, tem. Acaso não existe. Tudo no universo, tudo no universo tem uma causa. Tem uma causa. Nada acontece sem ter uma origem. Tem uma origem. Qual a origem disso? A culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa. Porque ele matou quem? Os mulambentos lá, os fantasiados. A descendência deles. Porque ele matou os gibeonitas. Aqueles que enganaram Josué lá atrás, Josué fez aliança com eles. Deus falou, não interessa. Tinha uma aliança, não interessa se eles enganaram, não interessa se eles foram espertos. Meu povo fez uma aliança com eles. E o que o meu povo faz, eu assino embaixo, eu honro, eu zelo. Você não é uma coisa qualquer, você é povo de Deus. Você é justiça de Deus. Aleluia, você é boca de Deus. Você é representante de Deus. O que você faz ressoa no céu. E Deus responde sobre aquilo, irmãos. Sobre aquilo, isso não é brincadeira não. Entra no que está sendo dito. Aleluia. Eu estava conversando com meus filhos lá em casa. Quase virou uma briga. Porque filho é assim, filho sempre quer ser mais perto que o pai, cara. E às vezes é em algumas coisas, né? Mas em outras, adolescente jovem, ele tem dificuldade às vezes de reconhecer certas coisas. E a discussão era sobre a Bíblia. Eu estava falando sobre Deuteronômio 9. Não, 18. 18, 9. Isso, 18, 9. Sobre aquela série de coisas que aquele povo fazia naquela terra e que os filhos de Israel não podiam imitar. Eles eram adivinhos, feiticeiros, idólatras, prognosticadores, agoeiros. Aí a discussão era sobre prognosticador. Aí, que é o que faz prognóstico, né, das coisas e tal. Aí essa discussão foi longe, né? Sobre prognosticador. Aí o Tiago, não, mas não pode misturar o espiritual com o natural. Eu falei, meu filho, já está misturado. Já está misturado. O espiritual com o natural já está misturado. Você, às vezes, faz uma coisa natural, mas aquilo ressoa no espiritual. Não adianta, aquilo já está misturado, cara. Nossas ações, elas ressoam no mundo espiritual, não tem jeito. Nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes, elas ressoam. Há
Uma sincronia entre o natural e o espiritual. Tem jeito. Ah, é fome, mas a raiz é espiritual. Ah, é catástrofe, mas a raiz é espiritual. Está sincronizado. Tem um espiritual no meio desse negócio aí. Coloca o verso 2. Ou aliás, volta lá para 2 Samuel 21, coloca o 2. Mandou chamar o rei dos gibeonitas. Eles estavam no meio de Israel, mas eles eram independentes. Por isso que Saul falou, não, vou acabar com esses caras. Que folga é essa? Mandou chamar o rei dos gibeonitas. Eles não eram dos filhos de Israel, mas era do resto dos amorreus. Que Deus disse que ia entregar todos eles. Era o resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Ah, mas jurou poupar lá atrás, gente. Isso não vale mais nada, não. Minha mãe no leite de morte, eu pedindo perdão para ela as besteiras que eu fiz quando criança, ela com 97 anos, ela falou assim, ah, meu filho, mas isso era uma besteira. Mas é uma besteira, mas eu fiz. Tinha coisa que ela ficava rindo. Não, isso é uma besteira. Eu falei, mãe, eu sei que é uma besteira, que já tem 50 anos, mas eu fiz. Ah, eu te perdoo. Duas semanas depois ela partia. Aquela, acho que foi, não sei se foi a última vez que eu falei com ela, porque quando ela foi para o hospital, ela já ficou em coma, né, dormindo ali com os aparelhos, só respirando. Mas ela ouvia a minha voz. Ela ouvia a minha voz. Por que eu sabia disso? Porque no dia que eu cheguei, que ela estava toda agitada e tentando tirar aqueles negócios, eu falei no ouvido dela. Foi como se, com todo respeito e temor, foi como se Jesus falasse com ela. Ela parou na mesma hora. Então as pessoas pensam que o tempo resolve, que a mentira pode ficar guardada, as 7 chaves. Eu gosto sempre daquela história lá do William Branham, da mulher que foi cobrar dele a cura. Ah, Deus não usa o senhor, por que eu não sou curada? Aí minha mãe falava assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Você quer saber a razão porque você não é curada? Eu vou te falar. É por causa do seu adultério que você não confessou para o seu marido. Há mais de 20 anos. Deus vê o passado, o presente e o futuro. O que tu guardou há 20 anos atrás e não falou para ele, é o que o demônio te prende nessa enfermidade. E você não vai ser curada por causa disso. Ah, mas se eu falar para ele, ele vai me deixar. Pode ser que ele te deixe. Mas Deus já te deixou. Por quem você prefere ser deixada? Hoje, o evangelho hoje, não é tratado com essa seriedade não, irmãos. Existe um bando de mercenários espalhado por aí, que deixa as pessoas acumular coisas na vida, carregar herança,
carregar coisa que não resolve a vida inteira. Dizer, não, está tudo bem, Jesus te ama. Claro que Jesus nos ama, mas enquanto você não põe para fora, nada está bem. Ele não pode fazer. É isso que você ouviu, Deus fica impedido de fazer. Quando eu oculto, quando eu escondo. Ela ia embora toda triste. Acabou meu casamento. Meu Deus, ele vai me bater, ele vai me matar. Abrindo a porta para sair. Não, peraí. Peraí, vira para cá. Quando você falar para ele, ele vai confessar a mesma coisa. Porque há 6 meses, ele te traiu com a secretária num carro da cor azul, debaixo de uma árvore, em tal e tal lugar. Eu falava hoje de manhã que eu detesto profecia genérica. Agora, profecia assim, nossa, dá vontade de sair correndo. Agora, a profecia tem uma bênção especial para você. Deus está abrindo uma porta. Olha, eu estou vendo a chave. Ou o anjo acabou de descer aí e vai fazer isso e aquilo. Irmão, todo mundo aqui se enquadra. Falou nada específico. Todo mundo se enquadra com essa profecia aqui. É a suposta profecia que eu falei. Todo mundo se enquadra. Todo mundo quer uma resposta. Todo mundo espera que venha uma chave também de algo que abra algo novo na sua vida. Todo mundo quer uma vitória. Todo mundo está lutando em oração por algo. Pode até ser verdade. Pode até ser de Deus, mas não me impressiona. Mas quando o camarada fala isso, fala, pode ir lá. Aí ela foi. Um confessou para o outro. Porque os dois tinham caído na mesma coisa. Depois os dois voltam no escritório. Ela curada e o casamento restaurado. Enquanto não resolvesse esse problema, a fome ia continuar. O problema vai continuar. Por quê? Porque a causa não foi tratada. O que eu disse? Para tudo tem uma causa, meu irmão, para tudo tem uma causa. Você tem que ir na causa. Quando você vai no médico com a dor de cabeça, que não para, você sabe que não é uma dor de cabeça comum. Você sabe quando é algo comum, aquela você sabe que não é. Você vai no médico e ele te dá uma aspirina e manda você para casa. Ele não é um médico bom, ele quer ficar livre de você, para ele receber o dinheiro dele sem fazer nada. Isso que ele é. Porque se ele fosse um médico de verdade, ele ia examinar a causa. Ele ia atrás da causa. Porque a aspirina é só para sintomas. A aspirina é só para dilatar os vasos sanguíneos e o sangue passar com mais facilidade. E a pressão na cabeça diminuir e a dor aliviar. Só que o que está causando a dor não é isso. Isso é uma causa. Isso é um efeito. Isso não é a causa. Mas os exames, as pesquisas, vai mostrar qual a origem daquela dor que não passa. Quando tratar a causa, aí resolve. Você acha que no mundo espiritual, porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque aquele pregador que prega bem assim, sentado no banco com uma vozinha quase de mulher, fala que ele te ama, que ele é maravilhoso, que você vai ficar tudo bem, não chores mais.
Isso aí é anestésio. Isso é anestésio. Você está aliviado, porque tratou o efeito, que é a tristeza, que é a angústia, que é o sofrimento. Ele está tratando isso naquela palestra de adolescente. Porque aquilo ali eu não aguento ouvir aquilo. Mas tem milhões e milhões de crentes se alimentando disso. Eu não aguento. Nem para adolescente serve. Então ele tratou a causa, o efeito. Aí você ficou aliviado da dor. Só que ela volta. E você tem que ir lá tomar outro comprimido com ele. E você vive de comprimido. Vive de analgésico. Mas se você consultar o Senhor de verdade e não ficar atrás dessas coisas, Ele vai te mostrar e dizer a razão da circunstância, do problema, do que você está passando. Ele vai mostrar, aleluia, glória a Deus. Agora olha só, irmão. Não adianta você discutir com Deus. Você falar assim, mas eu não tenho culpa. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas não sei o quê. Davi podia falar tudo isso. Peraí, Senhor. Mas foi no reinado do outro, não foi no meu que isso aconteceu. Foi no reinado do que veio antes de mim. Foi Saul que perseguiu eles. E eu que estou colhendo, Só por causa de uma coisa, Davi. Porque você é o único capaz de resolver. Aquele lá não ia resolver isso, não. Se ele está deixando você saber, é porque você é capaz de resolver. Você tem condição de resolver. Você é a resposta para o problema. Sabe o que Davi faz? Chama os gibeonitas e fala assim: o que vocês querem que eu faça por vocês, para vocês nos abençoar? Não, ele não tem condição de abençoar você não, Davi. Ele é gibeonitas, ele não é do Israel, ele é outro povo. Mas agora eu estou na mão deles. Eu estou na mão deles porque eu quebrei uma aliança. Nosso povo quebrou uma aliança, a gente tem que consertar. Que quereis que vos faça? E o resgate darei, para que abençoes a herança do Senhor, para que vocês abençoem a herança do Senhor. Muitas vezes a gente vai ter que se humilhar, porque isso aqui é humilhação. Isso aqui tem humilhação nisso aqui. Muitas vezes a gente vai ter que se humilhar para parente, vizinho, pessoa que a gente não gosta. Pedir perdão, desculpa, consertar lá. Devolver o que não deve, o que está devendo, aliás. Aí os gibeonitas dizem para ele: olha, a gente não quer prata, a gente não quer ouro, a gente não quer que ninguém de Israel morra. Mas tem uma coisa: da casa de Saul, desse que causou mal sobre nós. Agora, olha o que é herança. O que os netos dele tinham a ver? Mas agora a tarifa vai vir para o neto. Da casa de Saul, que fez isso com a gente, que quebrou a aliança, a gente quer 7 homens para serem enforcados, para fazer justiça diante do Senhor.
Quem, no meio dos gibeões, dos gibeonitas, muito mais pessoas foram mortas pela espada de Saul. Mas como a questão não é tão proporcional, a gente só quer da casa de Saul, manda 7. Manda 7. Paulinho, pode subir, você já está aí. Hein? Pode subir, tirando aqui um fundo aqui devagar. Para o pessoal pensar que já está acabando, né? Eles acham que já... Quem gosta de falar isso é o Luciano Subirá, né? Manda 7 para que a gente enforque. Agora Davi tem a tarefa de escolher os 7. Tarefa difícil, hein? Ele falou, meu Deus, eu não posso pegar os filhos de Jonatas porque eu tinha aliança com eles. Ele faz a escolha. Um deles é neto de Saul. Aliás, a maioria, né? Os 7 são netos. Perdão, 7 são netos. São filhos das filhas de Saul. Aí ele pega os 7 e entrega para os gibeonitas. Os gibeonitas, os homens da roupa esfarrapada, do pão bolorento, do vinho roto, da fantasia, pega os 7, enforca os 7. Na hora que enforca os 7, versículo... Poxa, eu estou em Josué, moço. Ir lá para... Segunda Samuel 21, versículo 14, finalzinho. Deus se tornou favorável com a terra. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? Quer de mim, quer de você? Que a gente seja justo. Que a gente seja justo. Sabe o que Jesus falou no Sermão da Montanha? Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, dos religiosos, vocês não entrarão no reino dos céus. Ele só quer que a gente seja justo. Medida desigual, o provérbio diz, é abominação diante do Senhor. Você trata um da sua preferência, o outro você despreza, é medida desigual. É medida desigual. É fácil a gente ser agradável com quem a gente gosta. É fácil a gente ser agradável com quem a gente tem simpatia, né? Quando a gente vai com a cara. Não, eu vou com a cara. Mas quando Jesus manda amar o inimigo, então o difícil é você ser agradável, ser bom com quem você não gosta. E é essa a justiça que Deus espera de nós. Vamos colocando em pé? Todos nós, irmãos, carregamos algum tipo de herança. Todos nós, independente. A genética já está aí. Cabelinho da mamãe, olhozinho do papai, nariz da vovó. Essa não muda. Essa não tem como mudar. Às vezes alguns tentam, né? Diminuir a orelha, aumenta o nariz. Mas não. Agora existe uma herança aqui dentro. Essa tem como mudar.
Essa tem como mudar de verdade. Existe uma herança na alma, existe uma herança no espírito. E essas duas tem como mudar. Eu não preciso andar no mesmo caminho dos meus pais. Eu não preciso cometer os mesmos erros que os meus pais. Eu não preciso passar pelo mesmo sofrimento, pela mesma angústia, pela mesma dor que os meus pais. Eu não preciso. Então, primeira coisa que você vai fazer nessa noite aqui, você vai identificar, vai olhar para dentro de si, vai identificar no seu coração, na sua vida, o que eu estou carregando que não era para carregar? O que eu estou vivendo que não era para mim viver? O que eu estou levando que não é meu? Que veio de trás, isso não é meu, isso não me pertence. Essa maldição não me pertence, essa herança não me pertence, essa dívida não me pertence, por que eu tenho que carregar ela? Eu não estou falando de pecado, porque a Bíblia diz que os filhos não herdam o pecado dos pais. Isso é bíblico, não herda. Mas a consequência do pecado herda. É a consequência. Então eu quero que nesse momento que você vai falar agora diante de Deus, nós vamos estar aqui adorando. Nesse momento agora, você vai entrar agora no mundo espiritual. Você vai consultar ao Senhor, e você vai falar com o Senhor, falar: meu Deus, por que isso na minha vida? Meu Deus, por que isso nos meus filhos? Por que isso na minha casa? Senhor, onde está a origem dessas coisas? Onde está a origem, Senhor, dessa rebeldia? Onde está a origem, Senhor, desse sofrimento? Onde está a origem, Senhor, oh Deus, dessa miséria, dessa doença, desse mal que assola, Senhor? De onde vem isso, Pai? Quando Jesus passou por aquele cego, os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou o pai, para acontecer isso? Não, isso está na mente dos judeus, está no sangue deles. Existe uma origem. Jesus não falou que não existia, só falou que aquele caso não era esse, não era isso. Era um caso físico. Mas quanta cegueira espiritual, que é uma herança maligna. Oh Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Nós queremos Te adorar agora, nós queremos passar por um processo de limpeza, nós queremos passar por um processo de libertação, nós queremos passar por um processo, Senhor, onde a fome espiritual, a fome natural, a miséria, o desprezo, oh Senhor, a tragédia, meu Deus, em nome de Jesus, onde essas coisas sejam cessadas, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos passar por um processo agora de limpeza na Tua presença, nós queremos passar por um processo agora de arrependimento de alianças quebradas, nós queremos passar por um processo agora de reconhecer, Deus, que muitas vezes demos a nossa palavra e não cumprimos. Senhor, nós queremos passar por um processo agora, Senhor, de purificação no Teu sangue, dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que nos comprometemos a fazer e não fizemos. Enquanto nós adoramos, você vai entrando agora, vai orando, vai falando com Deus.